Queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Apaixonados pela Cruz. Sou Alexandre Oliveira e se você está aqui pela primeira vez, aqui nós compartilhamos a palavra de Deus, estudos bíblicos, pregações, testemunhos, sermões, vários vídeos, todos eles relacionados à Bíblia, à palavra de Deus, porque essa é a nossa maior necessidade, conhecer mais e mais ao Senhor. E hoje, para a nossa meditação, eu quero trazer o tema permanecendo fiel. Permanecendo fiel. Queridos, mesmo em tempos difíceis, Paulo diz para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo número 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo na forma de piedade, negando, entretanto, o poder, também foge destes. Mas na frente ele vai dizer o seguinte aqui, no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que Paulo disse que existiriam tempos o quê? Tempos difíceis. Quando ele está falando aqui sobre tempos difíceis, sobre os últimos dias e tempos difíceis, esses últimos dias nós devemos entender como desde os dias em que Cristo ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai, até este período em que ele voltará. Então os últimos dias não eram apenas aqueles dias, mas são todos os dias até o dia que Cristo ele virá a segunda vez para levar a igreja para estar com ele na eternidade. Então Paulo descreve aqui os últimos dias, não apenas sendo aqueles dias, mas como um vislumbre do que aconteceria nas eras, na história. E nós vemos aqui, queridos, que isso está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tanto nos dias de Paulo já existiam dias difíceis e ainda hoje há. Porque se observe que há a corrupção. Observe que ele diz que a conduta dos homens em relação a eles mesmos seriam terríveis. Ele diz aqui, os homens serão egoístas. A palavra grega é philautos, que é traduzida por egoísta, significa literalmente amantes de si mesmos. O egoísta é alguém que ama a ele mesmo, que só pensa em si e não no outro. Nós vemos o egoísmo hoje prevalecendo, o ego, as pessoas que não têm tempo de olhar para o próximo, não têm tempo para olhar para o seu amigo, para ajudá-lo, pessoas que só pensam em si mesmos, no seu dinheiro, na sua casa, nos seus bens, no seu prazer, no seu enriquecimento, mas não pensam no próximo. Os homens serão jactanciosos. A palavra grega para jactancioso é a palavra alazon, que significa fanfarrões. Refere-se a pessoas que tocam trombeta, proclamando as suas próprias virtudes. O homem jactancioso é alguém que proclama a própria virtude dele, como fariseu. Ele dava uma oferta e tocava uma trombeta para que as pessoas vissem e dissessem, olha como ele é poderoso. O jactancioso é alguém que se gaba de grandes coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão arrogantes. A palavra grega para arrogante significa soberbo. É aquele que se mostra demais. É aquele que quer ser mais do que o outro. É aquele que quer estar numa posição elevada. Você vê hoje pessoas arrogantes e querem estar acima das outras, que pisam nas outras, que inventam mentiras as maiores para puxar o tapete do outro. A Paulo disse que os últimos dias seriam dias em que os homens não teriam o domínio de si. A palavra grega para isso
para o termo sem domínio de si, são indivíduos escravos de si mesmos. Pessoas dominadas pelas suas paixões, pelos seus vícios, escravos da ira, da língua, da sexualidade. São pessoas que não conseguem dizer não a si mesmas. Paulo disse que nos últimos dias os homens não teriam domínio sobre si, seriam facilmente levados a serem incontroláveis. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito lá em Gálatas é o domínio de si. É o domínio de si próprio, é o domínio próprio. Você percebe hoje na sociedade que há pessoas que não conseguem dizer não para o vício, que não conseguem dizer não para os desejos ruins. E Paulo, anos antes, já advertia sobre isso. Queridos, isto é mais uma prova que a palavra de Deus é verdadeira. Que o que Paulo pregou há anos atrás é uma verdade para os dias de hoje. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, a sociedade é a mesma e ainda carece de Jesus. Aqui ele disse que os homens seriam implacáveis. A palavra grega aqui é aspondos, que significa sem trégua, sem acordo, sem padrão. São pessoas, queridos, que não perdoam. São pessoas, queridos, numa situação difícil, os homens seriam caluniadores. A palavra grega para caluniador é diabolos, que significa caluniador. É a mesma palavra para diabo, né? Aquele que acusa. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam cruéis. A palavra grega para cruéis significa como feras, indomáveis, terríveis. Mas para nós, não vai dar tempo de eu falar de tudo isso. Depois você pode prestar bem atenção em todos esses detalhes. Agora veja que Paulo disse que esta seria o retrato da sociedade daqueles dias. Agora ele deu alguns conselhos para Timóteo. O primeiro conselho que Paulo deu para Timóteo é: tu, porém, permanece. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão maus, mas tu, porém, Timóteo, deve permanecer naquilo que aprendestes, e que de mim ouvistes, e que foste inteirado, porque aprendeste as sagradas letras. Paulo deveria permanecer firme no Senhor, firme em Deus, firme em Cristo, firme no Senhor. Tu, porém, meu amigo, permaneça firme naquilo que você tem aprendido do Evangelho. Firme naquilo que você tem aprendido da sua igreja, seu ensinamento bíblico, se é correto. Permaneça firme naquilo que você tem aprendido. A Bíblia diz que Timóteo, desde a infância, sabia as sagradas letras. Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 1, que habitou uma fé sem fingimento na vida de Lloyd, na vida de Eunice. Uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Queridos, assim deve ser a minha, a sua fé, e assim era a fé de Timóteo, uma fé verdadeira. Ele era um homem íntegro, ele é um homem verdadeiro, um homem que permanecia fiel. E outro texto, Paulo diz assim, olha, permanece, ele diz aqui no versículo 15, permanece nas sagradas letras, porque elas podem te tornar sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E outro texto ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, se não estou enganado, ele diz assim, olha, permanece na palavra, porque assim você vai salvar tanto a ti como aqueles que vão te ouvir, Timóteo. Persevera na doutrina, lê, aplica-te à leitura da palavra. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Sabes as sagradas letras que podem tornar tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Eu não posso parar porque eu estou aqui nessa mensagem. Eu queria ver se dá tempo de eu terminar essa mensagem. Outra coisa que eu quero partilhar com você é o seguinte. A Bíblia diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Toda a Escritura. Queridos, se nós queremos permanecer firmes, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Permanecer firme no Senhor. Porque pela fé em Cristo nós somos salvos. Nós devemos permanecer em toda a Escritura. E entender que toda ela é inspirada por Deus e ela é útil. A palavra de Deus, o ensino, as Escrituras são úteis para nosso ensino. Para nosso crescimento espiritual. E também, diz o texto aqui, para a repreensão. Então a palavra é para o nosso ensino, mas ela também é para a nossa repreensão. Muitas vezes que Deus vai nos repreender, porque possa bem ser que nós estejamos caminhando de forma que Deus não quer, vivendo de forma que Deus não quer. Então a palavra de Deus
ela é para nosso ensino, é inspirada por Deus, ela é para nossa correção. Deus nos corrige, Deus às vezes nos repreende como um pai. A Bíblia diz mais que a palavra de Deus também é para a correção e para a educação na justiça, para a nossa correção, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, esse é o desejo de Deus, que nós permaneçamos firmes no Senhor, em meio a todas essas crises, em meio a todas essas oposições que o mundo oferece, que você possa permanecer como um servo de Jesus, como um servo do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.